Eduardo Henriques aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CYC 910, 95,9 MHz. Rádio CBN Cuiabá, Mato Grosso. A rádio que toca a notícia. Entre elas, apresentação Marina Martins e Camila Piacenti. Oi, gente, muito boa tarde. Agora 1h mais 7 minutinhos. A gente está chegando aqui ao vivo com o Entre Elas, na sua CBN Cuiabá. Eu, Marina Martins, hoje sem Camila Piacenti, que por questões pessoais teve que se ausentar aqui. Aliás, um abraço para minha parceira Camila. Na segunda-feira ela está de volta com tudo, tenho certeza disso. Mas hoje seremos nós, seremos eu e você, e eu quero a sua participação. 99803-5580 para você mandar a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta. Hoje nós também temos convidadas especiais. Convidadas no plural, porque hoje, você se lembra, é um dia especial, um dia em que a gente tem um horário estendido, 1h a mais de Entre Elas para a gente ficar juntinho. E ó, no programa de hoje, que nós estamos aí às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a gente vai trazer duas representantes aqui femininas que trazem essa força, esse protagonismo feminino no mercado de trabalho e no agronegócio. A gente vai falar sobre isso aqui com a Luciana Tomain, que é presidente da Famato Mulher, e no outro bloco com a Márcia Isabel Rocha, que é diretora institucional da CDL Mulher. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino também. Pode mandar sua participação. Aliás, hoje está liberado para você mandar sua mensagem para aquela mulher especial da sua vida, nem que seja você mesma. Afinal de contas, a gente tem que se valorizar em primeiro lugar, não é verdade? E hoje a gente está cheia de notícia também, viu? Para começar essa edição, antes de eu já chamar a Luciana para ir se posicionando aqui, eu vou trazer um ouvinte que já trouxe uma reclamação antes do programa começar. Deixa eu abrir aqui. O Clodoaldo. Clodoaldo disse assim: boa tarde, meninas. Olha, tá uma verdadeira loucura aqui. Rua Major Gama interditada após a Joaquim Murtinho, a Togo Pereira interditada após a Rua 13 de Junho, virou contrafluxo, uma verdadeira loucura. E pelo jeito tá mesmo uma loucura no trânsito, viu? Eu fui pesquisar aqui porque você sabe que a gente tem várias frentes de obras em Cuiabá atualmente, né? Nós temos as obras do BRT, nós temos as obras da Águas Cuiabá, ao longo principalmente da Prainha e aí na região do centro, e temos também as obras do mercado municipal. Essas especificamente, inclusive eu vi pelo Observatório de Obras do Trânsito da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, que realmente hoje, dia 6 de março, teve início as atividades aí na rua, das obras da Rua Joaquim Murtinho, mas ali na região ainda tem muitas conclusões de acabamentos de pilares, tem, quer ver, ó, conclusão de rede de gás, que também está passando por ali, muro de contenção, então tem várias pequenas obras nessa região que tornam realmente esse trecho um trecho complicado para o motorista, viu, Clodoaldo? Você que mandou mensagem aí pra gente, obrigada primeiramente pela sua participação, mas é isso mesmo e a gente deve aí ter esse transtorno um pouquinho maior nessa região pelos próximos dias, pelo menos pela próxima semana, viu? O Lucas, oi Lucas, boa tarde, bem-vindo, tá falando que tá realmente complicado lá na região central. Vamos ouvir a mensagem de trânsito do Lucas? Então quer dizer que hoje não é... Pera aí, que eu tô na velocidade de 1,5. Agora sim. Boeter de Menines. Hoje é apenas Boeter de Menine, né? Sem o S, no plural. Gente, o que está acontecendo com esse centro? Hoje resolveram, parece que toda essa obra
né? Desde 2012, 2013, 2014, tudo que não fizeram durante todos esses anos, resolveram fazer tudo hoje. Prainha, Comandante Costa, Barão de Melgaço. Olha, não tem onde andar no centro. A prainha virou uma pista só, ali na altura da Getúlio Vargas. Tá uma pista apenas, tá impossível. Para quem tá indo do centro sentido CPA, tá um caos. Hoje tá triste andar em Cuiabá, principalmente no centro. Tudo travado, não tem para onde correr. Ai, Lucas, tá difícil mesmo. O Clodoaldo bem avisou um pouquinho antes, ó, hoje, segundo esse Observatório das Obras, tem 79 atividades no total de obras acontecendo em Cuiabá. 51 delas são de revitalização e 22 de mobiliário urbano. E a gente sabe que quando mexe em uma rua da região central, trava tudo. Agora você imagina mexer em várias frentes. Essa semana, inclusive, o diretor da Águas Cuiabá esteve aqui, o Leonardo Mena, e ele falou sobre intervenções que estão sendo feitas na prainha, na verdade, estão sendo refeitas, né? Porque houve a obra, quando a obra do BRT passou, identificou-se outros problemas, e aí volta a Águas Cuiabá com a obra novamente. Essa obra da Águas, especificamente na prainha, deve terminar já no fim de semana. O restante ainda deve durar um pouco mais, mas infelizmente hoje, então, até de acordo com os depoimentos aí de vocês, a nossa orientação é fuja do centro, né? Não busque pelo menos a região central com o seu veículo, com o seu transporte individual, né? Porque tá travado mesmo, tá difícil. E na sexta-feira a gente já sabe que historicamente já tem um trânsito um pouco maior, um pouco mais intenso, o fluxo de veículos é mais intenso. Isso já é comprovado, inclusive, pela CEMOB. Então, gente, vamos evitar essa região com o veículo aí particular, né, o veículo individual, porque realmente tende a ficar travado nessa sexta-feira, dia 6 de março. Aliás, vamos aproveitar essa sexta-feira, como eu disse agora há pouco, antevéspera do Dia Internacional da Mulher, para a gente falar sobre o protagonismo feminino, que é um assunto que a gente gosta muito de falar aqui no programa. Não é à toa, não é, que o nosso programa se chama Entre Elas, e é justamente não só para trazer as notícias do dia a dia, mas também destacar sempre que possível esse protagonismo na sociedade, em qualquer área, né? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Luciana Tomain, que é presidente da Famato Mulher. Você vai entender agora o que a Comissão Famato Mulher, como atua no meio rural em Mato Grosso e as mudanças que foram feitas, né, as vidas realmente que foram transformadas a partir do surgimento dessa comissão. Luciana, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda aqui no Entre Elas, viu? Obrigada, é um prazer imenso poder estar aqui hoje com vocês e falar um pouquinho desse trabalho que a comissão vem realizando dentro do nosso estado. E nesse dia que nós estamos aí, tão especial, que é o mês das mulheres, né? Exatamente. A gente sabe que tem muitas coisas ainda que não podemos comemorar. Nós temos muito mais reflexão a fazer, não é, do que conquistas realmente para comemorar, mas a gente precisa celebrar essas conquistas. E no agro, no meio rural em Mato Grosso, o protagonismo feminino tem avançado, né? Isso tem acontecido e não é de hoje. A Comissão Famato Mulher veio para fortalecer ainda mais isso, né? Sim, a nossa comissão é uma comissão jovem, eu chamo dela ser jovem porque ela deu início em 2023, mas hoje nós conseguimos ver o quanto essa comissão já conseguiu fazer a mobilização dessas mulheres. Para você ter um pouquinho do que a gente passou esse mês agora que nós entramos, hoje é dia 6, né? Uhum. Nós estivemos na comemoração do Dia das Mulheres já em 28 sindicatos. Eu estava acompanhando lá no Instagram que vocês foram para o interior, Alta Floresta, Colíder, várias regiões, né? Nós não conseguimos, assim, eu não consegui esse ano estar fazendo esse movimento com elas, mas tivemos as representantes junto com os sindicatos rurais, que também tem as gerentes sindicais, e para uma surpresa nossa, as esposas dos presidentes hoje, em grande maioria, também estão tomando frente desse movimento dentro do sindicato rural. E eu acho interessante que realmente a Famato, a Federação, né, da Agricultura do Estado de Mato Grosso, abraçou esse protagonismo feminino, entendeu a importância da mulher em
inclusive nessa gestão, e tanto que mudou até o slogan, né? Que era a casa do produtor rural e agora hoje é a casa da família rural. Exatamente, porque a mulher, ela é essencial nesse cenário, né? Como é que a comissão tem atuado com essas mulheres do campo, especialmente? Nós tivemos no ano de 2024, nós rodamos o estado, porque nós somos a federação, junto ao Senar, ela é dividida em regionais. Nós trabalhamos em 10 regionais, esse ano houve uma mudança, passou para 14, e nós conseguimos mobilizar essas mulheres para que elas estivessem próximas aos sindicatos. E nessa rodada, nós tivemos bate-papos, entrevistas, tivemos um questionário para que nós pudéssemos entender a realidade dessas mulheres que estão lá no campo. E de cada região, E de né? cada região, porque o nosso estado é imenso. Exato. De início, quando nós começamos a fazer esse trabalho, nós tivemos no Paraná, porque no Paraná tem uma comissão que ela já está trabalhando há 10 anos. Só que quando chegamos lá, nós vimos que a realidade deles era muito diferente, até pela logística, porque lá, além do estado ser menor, lá eles têm o cooperativismo, que é muito forte, muito presente. Então, isso facilitava para elas esse movimento. Uma cidade também é muito pertinho da outra, né? Tem essa diferença. E para nós, essa logística não funcionava. Então, quando nós fizemos esse trabalho, nós conseguimos identificar pelas regiões como essas mulheres se sentiam referentes ao agro. Nós temos a Regional 5, que é a regional ali de Sorriso, Lucas do Rio Verde, que é onde as mulheres estão muito à frente dos negócios. Lá, praticamente, a grande maioria tocam as propriedades. E em outras regiões, eram mulheres pontuais. Então, nós vimos que havia uma necessidade maior de fazer um projeto para que essas mulheres recebessem uma capacitação. Então, a Famato Mulher, através dessa experiência, ela está hoje trabalhando com projetos que chama Gestão Familiar na Área Rural. E ele vai estar entrando agora em julho, nós vamos estar lançando o primeiro módulo, são 8 módulos. Então, ela vai estar aprendendo sobre a introdução ao agronegócio, como que funciona quando você adquire uma propriedade, quando você compra, sobre regulamentação ambiental e vários outros temas que são muito importantes, que a gente vê que às vezes as mulheres elas estão muito na prática do dia a dia e não têm esse conhecimento mais profundo. E quando acontece, que nós tivemos vários relatos de mulheres que também conseguiram ultrapassar essas barreiras, de quando perderam seus maridos, que elas conseguiram superar isso, mas foi muito difícil. Eu ia comentar isso, sabe? Porque geralmente a gente não se prepara, ainda mais quando é uma empresa familiar, como muitas das propriedades rurais são hoje, né? A mulher, geralmente, ela não se prepara, ela não está pronta ali para assumir de uma hora para outra essa responsabilidade e tudo que essa empresa exige. E, às vezes, precisa assumir de uma hora para outra. Acontece. Isso. E aí a capacitação é importantíssima nesse importante. Cenário, né? E nós começamos a olhar, porque nós trabalhamos com pequenas, grandes e médias propriedades. Então, cada uma tem uma realidade muito diferente. E algumas produtoras, nós conseguimos ver, Mariana, que ela tem pouco estudo. Então, nós tivemos a sensibilidade de fazer vídeos curtos para que ela tem ali um minutinho dela com o celular dela, com o computador, que ela possa estar ali absorvendo essas informações. Então, nós tivemos, assim, um olhar muito voltado para que essa produtora realmente ela consiga absorver o máximo possível dessas informações. E quando a gente começa a falar com essas mulheres, muitas das vezes a gente consegue perceber que não é que o marido não quis colocá-la no negócio, é que ele é tão provedor, ele é tão protetor, que muitas das vezes a gente se acha imortal. E ninguém sabe. E é preciso mudar realmente esse discurso e essa visão. Mudar né, essa Luciano? visão de que ela ali é uma parceira e ela também tem que estar à frente, não precisa ser à frente, mas ao lado e entendendo o processo exato. do que acontece dentro daquela propriedade. Porque a gente quer que essa mulher
que Deus me livre e guarde, quando vier a acontecer, ou com a esposa ou com o filho tiver que assumir, que ele tenha pelo menos um alicerce e um norte para saber por onde ele vai dar início àquela sucessão que está acontecendo ali naquele momento. E essa sucessão familiar, ela é importante não só para a grande empresa, para a grande propriedade, mas também para as pequenas, né? Que são a maioria, inclusive, no nosso estado, isso. Né? Hoje, nós falamos em porcentagem aí, quase 80% das propriedades são de médio e pequeno porte. Então, é uma realidade que muitas das vezes as pessoas externas não veem isso, não conseguem entender, e o produtor também às vezes é muito julgado, né? Mas são pessoas ali, trabalhadoras do dia a dia, que sabem o quanto é difícil produzir, o quanto é difícil a entrega, o quanto ele tem responsabilidade de oferecer o melhor para nós, que somos os consumidores, né? É verdade. Agora, essas ações da comissão, elas já estão despertando nas mulheres dos sindicatos no interior a criação também de núcleos ali para elas se fortalecerem? Sim, nós já temos 3 sindicatos já têm os núcleos da comissão, fora os outros sindicatos que já estão realizando ações junto com a Comissão Famato Mulher. Nós estamos trabalhando em 3 frentes, né? Nós estamos trabalhando com a capacitação das mulheres, temos o projeto Pequenas do Agro e também a Turma da Mônica. Se eu não me engano, acho que o Montes até esteve aqui sobre com a vocês, Turma da Mônica, né? Um projeto muito legal. É um projeto muito bacana. E o Pequenos do Agro, nós estamos trazendo ele para a gente trazer para essas crianças de 4 a 10 anos o que é o agro, como que funciona, quais são as... Nós vamos trabalhar agora as 5 principais cadeias produtivas do estado. E o projeto está ficando lindo, o material está excelente. Nós vamos fazer agora o lançamento na Farm Show, vamos estar recebendo lá 1.000 alunos que o sindicato mobilizou. Se eu não me engano, as meninas também da Agroligadas vão estar juntas. Então, nós estamos aqui, viemos para somar e trazer para esses grupos de mulheres essa condição de ter um trabalho voltado para essas crianças. É interessante isso, né? Você aproximar essas crianças que estão em idade escolar do agronegócio, porque a gente vive num estado que é prioritariamente aí do agro e muitas crianças não sabem de onde vem o leite, de onde vem a carne, no que está inserido toda a produção local, né? Não tem ideia. Não. E a gente teve esse olhar de falar, poxa vida, ninguém é obrigado a saber tudo e a conhecer tudo. E a realidade de quem está na cidade é muito diferente de quem está na rural. Então, através desse olhar de produtora, junto com as outras produtoras, nós estamos desenvolvendo essas cartilhas e que cada produto, por exemplo, nós temos lá a soja, vamos ter o milho, que é a milena, temos a sojinha, temos ali o algodão, que é o tildão. A cada material que lançar, cada um vai estar contando a sua história e o impacto que ele causa em nossas vidas. Que ali ele vai ter a transformação, ele vai se tornar subprodutos, e desses subprodutos que vai estar no dia a dia. Tanto ele de vai nós. percorrer as escolas? Esse ano nós vamos estar trabalhando nas feiras, mas a partir de 2027 ele vai estar dentro das escolas. Que legal. Até temos uma parceria junto com o De Olho no Material, somos associados, a gente troca muita informação com a Letícia e eles estão desenvolvendo um trabalho que chama Educa Município, que quem está acompanhando hoje na comissão, porque nós somos todas voluntárias. E essa parte ficou destinada à Fernanda, que é lá de Primavera do Leste, junto com a Maristela, que é a esposa do Redivo. Então, elas estão acompanhando mais de perto e elas filtram para nós o que está acontecendo, né, junto com o De Olho no Material Escolar. E, se Deus quiser, nós vamos ter
um momento de parceria aí junto com as prefeituras, junto com o sindicato, através desse trabalho que vai ser desenvolvido nas escolas. É importante, né? Um material educativo de fácil acesso para essas crianças e que fala realmente sobre o agro, traz a realidade do estado em que elas vivem e traz esse contexto também. Porque às vezes nem é porque a gente esquece, é no dia a dia, na correria. E aí a criança não fica ligada, ela acha que tudo aparece ali na prateleira do supermercado, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho e o papel da federação junto com a comissão é essencial para isso. E a turma da Mônica, ela veio para desmistificar o agro. Então, esse trabalho a gente escolheu com muito carinho o Maurício de Souza, porque ele já está dentro das nossas casas, né? E ele veio, Mariana, para poder agregar. Sim. E trazer de uma forma lúdica, espontânea, para que essa criança realmente entenda o quanto o agro está presente no nosso dia a dia. Porque muitas das vezes nós, produtores, somos muito julgados. Mas nós também deixamos isso acontecer, porque a gente ficou muito tempo ali voltado para o nosso trabalho e esquecemos que a gente tinha que estar ali também falando da importância, porque hoje a gente sofre muito porque a gente vê a polarização entre campo e cidade. Isso estão criando uma barreira invisível para nós. E isso é muito dolorido, porque na realidade nós somos um todo. E as pessoas, nós adultos, pais, mães, temos que ter essa sensibilidade de mostrar para as pessoas que o agro está ali e é um parceiro do dia a dia nosso. Então, quando nós começamos a desenvolver esse trabalho, foi para que as pessoas realmente entendessem, porque o nosso PIB hoje, ele é voltado, 25% a 30% do nosso PIB hoje nacional, ele vem do agronegócio. Isso vai impactar para todo mundo. E eu acredito que a partir desse momento que a gente começar a falar de uma forma tranquila, sem embates, mostrar o quanto é importante esse desenvolvimento do agro, quando o agro chega numa comunidade, no município, o tanto que aquela comunidade ela desenvolve, ela prospera. E isso tem que ter esse olhar e esse carinho, não só nosso, mas também dos governantes, para mostrar que nós somos um país do agro. E nós somos um país que todos nós temos que ter orgulho, porque nós temos um clima que nos favorece, nós temos terras, nós temos água. A nossa energia, ela é muito limpa. Hoje nós temos muitas hidrovias. Então, a gente tem hidrovias, não, troquei a palavra. Nós temos muitas usinas hidrelétricas. Então, isso gera uma energia limpa. Então, nós temos tantas coisas boas. Por que a gente não ressaltar isso? Precisa divulgar, a gente precisa né? O agro divulgar precisa isso. comunicar, sem então, dúvida assim, nenhuma. esse trabalho a gente veio fazendo, se Deus quiser, ele vai ganhar mais corpo e com o tempo ele vai criando mais cartilhas para poder estar informando e trazendo essa valorização do homem do campo, porque é o que eu acabei de te falar. Nós somos um todo, nosso país, nós somos a cadeia primária. E através dessa cadeia, junto às demais, nós fazemos a roda girar. É isso, olha, quero agradecer muito a Luciana Tomain por ter vindo aqui contar um pouco dessas ações da Comissão Famato Mulher nesse dia especial, nessa sexta-feira, dizer que a gente está sempre à disposição para fazer esse tipo de divulgação também, porque é isso, o agro precisa comunicar e a gente precisa também entender um pouco mais da nossa realidade aqui. Sucesso para a comissão, que mais e mais mulheres sejam cada vez mais protagonistas dentro também do agronegócio. Se Deus quiser, estamos aí trabalhando. Vamos agora para o segundo encontro. Você esteve conosco no primeiro, Verdade. né? Terra que Ensina, Família que Lidera. E temos mais outros projetos que estarão ganhando forma aí daqui a um tempo.
E eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da comissão e do trabalho dessas mulheres dentro do nosso estado, que vem fazendo um trabalho brilhante. E eu vejo que hoje, dentro dos sindicatos, elas conseguiram se sentir pertencentes e valorizadas. É isso que importa. Aliás, um beijo a todas as mulheres do campo, a todas as mulheres do agro em Mato Grosso. Até a próxima, Luciana. Muito obrigada pelo convite. Um abraço a todos e feliz Dia das Mulheres. Para você também, para todas as mulheres da Comissão Famato Mulher. A gente precisa ir para o intervalo, temos que entregar para o repórter CBN. Na volta, a gente traz mais notícias desta sexta-feira, dia 6 de março. Entre Elas, de volta amanhã, a partir da 13h. Apresentação: Marina Martins e Camila Piacente. Você está ouvindo Entre Elas, com Marina Martins e Camila Piacente. Repórter CBN. Sexta-feira, 6 de março de 2026. A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro pediu ao Supremo Tribunal Federal uma investigação para identificar a origem dos sucessivos vazamentos de informações sigilosas provenientes dos celulares apreendidos no curso da apuração. O espelhamento de dados dos aparelhos foi entregue aos advogados em 3 de março. Mensagens extraídas dos equipamentos, no entanto, não foram divulgadas por veículos de imprensa antes de a defesa ter tido acesso ao material. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou a pré-candidatura dele à presidência da República por meio das redes sociais. Ele também publicou um manifesto com propostas para o Brasil. Leite integra o PSD e disputa com os governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e Ronaldo Caiado, de Goiás, a indicação oficial do partido. A definição ficará a cargo do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, que descartou a realização de prévias internas. A legenda estabeleceu abril como prazo para anunciar o escolhido. Cerca de 50 caças da Força Aérea de Israel atacaram um bunker localizado sob o complexo residencial do Ayatollah Ali Khamenei. Segundo os militares, a instalação servia como centro de comando de emergência para o líder religioso iraniano, mas continuava em uso após a morte de Khamenei. Israel também promoveu uma nova onda de ataques contra o Hezbollah em Beirute, capital do Líbano. No horário de Brasília, 2h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Pague seu IPVA 2026. Acesse o site ou WhatsApp da Cefaz pelo número 6540429298 e pague com até 5% de desconto à vista ou 8 vezes sem juros. Garanta ainda mais descontos com os pontos do Nota MT. Fique ligado, placas com final de 1 a 4 já vencem nesse mês. Emita sua guia agora mesmo. Evite golpes. Valide seu boleto ou Pix antes de pagar. IPVA 2026. Governo de Mato Grosso. Amor, achei um apartamento maravilhoso, a sua cara. Tá bom, então, bora comprar. Interrompemos essa compra por impulso para informar que vem aí o Outlet Vivarte. É a sua chance de comprar um Vivarte, a construtora que tem os apartamentos compactos mais modernos e tecnológicos da cidade com preços de outlet. É isso mesmo, são descontos reais e entrada reduzida. Mas é só no dia 7 de março. Ligue 99612-3988 e aproveite. Pense compacto, invista Vivarte. Quando você investe, a Prefeitura faz. Faz mais pela saúde, faz mais pela educação, faz a cidade avançar. Com o seu IPTU em dia, a Prefeitura faz mais. Pague seu IPTU até 13 de março e garanta 20% de desconto à vista ou parcele em até 8 vezes. Retire seu boleto pelo site ou pelo WhatsApp 98404-6296 ou pagamento em casas lotéricas com CPF. Prefeitura de Várzea Grande. Transparência, trabalho e progresso. Quer falar com a gente? Mande mensagem de texto ou áudio no WhatsApp da CBN Cuiabá. 99803-5580. Entre Elas, com Marina Martins e Camila Piacente.
1h35 de volta aqui com o Entre Elas, nessa sexta-feira, dia 6 de março. Tem mais mensagem chegando aqui. Deixa eu soltar as participações de vocês. Peraí, meu fone tá aqui. Começando pelo Luciano Ramalho. Oi, Luciano, boa tarde para você. O problema das obras ali na região da Prainha é que eles abriram a frente de obra e abandonaram ela e não estão mexendo. Falaram que iam recapear o outro lado da pista ali, né, para liberar ali para o comércio, para tudo ali, mas não tem ninguém trabalhando, diz que não tem material para fazer o recapeamento para liberar a obra. Aí vai terminar a obra como? Se ninguém está trabalhando nela. Só vão fechando ruas, mas não liberam as que estão fechadas. Luciano Ramalho trazendo o problema sério, né? Porque obra iniciada e parada é prejuízo dobrado, sem dúvida, né? Porque daí você não tem a previsão de quando que deve voltar, fica complicado realmente para o motorista. Aliás, a gente tem um posicionamento do governador Mauro Mendes em relação às obras do BRT. Vou trazer daqui a pouquinho para vocês, tá? Antes disso, José Fernandes mandou um alô pra gente aqui. Boa tarde, meu querido. Fala, meninas da Rádio CBN, os nossos amigos ouvintes, passando por aqui para parabenizar vocês pelo dia de hoje, pelo Dia das Mulheres, né? Lembrando que o dia de vocês são todos os dias. Parabenizar Camila Piacente, Marina Martins, Camila Ribeiro, Marcela Vasconcelos e todas as nossas amigas ouvintes, né? Todas as meninas, todas as mulheres do nosso país. Parabéns e felicidade, são mais sinceros votos, JF do CPA. Obrigada, meu querido, obrigada pelos votos aí, né, que eles sejam enviados a todas as mulheres que estão nos acompanhando. Depois você fala para mim do seu Afonso, Camila, que ele também está participando aqui com a gente, e o Luciano tinha mandado um outro áudio aqui, deixa eu soltar o áudio dele. Boa tarde, Marina. Camila não está por aí hoje. É o seguinte, estava zapeando o celular e descobri que Jaime Campos jogou a carta da intervenção no partido aqui no estado de Mato Grosso, se a candidatura dele não for a que for posta. E então, se ele consegue isso, quem subirá no palanque dele aqui em Mato Grosso para apoiá-lo se ele fizer uma intervenção? E o pior de tudo não é isso. Quem subirá nacionalmente no palanque dele, né? União Brasil vai apoiar a direita ou a esquerda, já que é um partido que vive em cima do muro? Eita, que confusão! Eita, que tá só começando, né, Luciano? E cê sabe, o União e os seus correligionários, eles se auto-intitulam como centro-direita, né? Então, de fato, um pouco mais moderados, mas sempre com esse alinhamento à direita. E detalhe, essa discussão entre Jaime e o presidente do partido, o governador Mauro Mendes, ela foi postergada. Essa semana, na segunda-feira, houve até uma reunião com os representantes do partido, em que se tratou apenas das chapas proporcionais, né? Então, de candidatos a deputado estadual e deputado federal. E essa questão da majoritária, né, que a princípio o partido tem como aliado aí o vice-governador Otaviano Pivetta, que é do Republicanos, mas que está com o grupo do governador, e o governador já disse inúmeras vezes que é Otaviano Pivetta quem vai ser apoiado, e aí Jaime começa ali a também pedir, como é que a gente fala, como é que é essa palavra, quando a gente requisitar esse poder de também se candidatar. Existe uma discussão, mas ainda não existe uma batida de martelo, são dois nomes grandes, dois caciques aí do partido, e a gente vai ter que continuar acompanhando por algum tempo ainda essa decisão, né? Seu Afonso, beijo para você, tá bom? Deixa eu trazer aqui
a fala do governador Mauro Mendes, já que o Luciano Ramalho falou sobre as obras que estão paradas, né? Ontem a gente até trouxe um trechinho do governador explicando essa questão da demora nas obras do BRT, que novas frentes de trabalho são abertas porque são descobertos alguns problemas ao longo, né, das escavações, principalmente, que a falta de mão de obra é muito grande, não se consegue contratar para esse trabalho, mas aos jornalistas ele também disse o seguinte, que o BRT não é o calcanhar de Aquiles dele, como alguns adversários políticos estão insistindo em dizer. Ele diz que encara os problemas de frente, que não tem medo desse desgaste eleitoral e que fez o que tinha que ser feito nesse momento, encarando, portanto, essa dificuldade que são as obras do BRT. Vamos ouvir esse trechinho e ver também, você que está acompanhando pelo YouTube, a fala do governador Mauro Mendes. BRT pode ser o calcanhar de Aquiles de uma possível candidatura do senhor? Senhores, pode falar o que quiser, tá? Assim, calcanhar de Aquiles, eu não tenho medo disso. Nós estamos enfrentando os problemas e resolvendo. Agora, me diga quem acha que devia ser diferente, como é que resolve o problema da falta de mão de obra em Mato Grosso? Governador. Nós vamos comemorar esse mês 40 mil casas populares, é o maior programa da história. Contratadas já com a Caixa Econômica, projetos aprovados. Então, assim, o Mato Grosso hoje, o governo de Mato Grosso, ele faz hoje tudo o que é possível. Porque aquilo que alguém pensa em fazer, nós já estamos fazendo. Algo, claro, pode ter algo novo, diferente que possa ser feito. Mas eu tenho muita clareza que o governo de Mato Grosso hoje, ele tem conduzido de forma muito adequada grande parte dos problemas do nosso estado. Pois é, ele diz que calcanhar de Aquiles não deve ser. Os problemas estão aparecendo, especialmente nas obras do BRT, mas o governo, segundo ele, está enfrentando de frente e resolvendo. Mesmo diante dos entraves, está sustentando aí que tenta minimizar os impactos nas obras, especialmente aqui dentro da cidade. Lembrando, né, gente, que o trecho agora, que talvez seja um trecho mais sensível, vai começar a partir de agora, né? Que é quando realmente as obras chegam até a Tenente Coronel Duarte, a Avenida da Prainha, e seguem sentido Porto. Ali é o centrão, que a gente já está falando hoje, que algumas ruas interditadas, dentre elas a Prainha, num trecho, já dificultam muito a logística ali, então você imagina como que deve ser a hora que começar. Foi assim no Centro Político Administrativo, foi assim na região do CPA, é complicado realmente para se, como é que os políticos costumam falar, tem que se quebrar os ovos, né, antes de se comer o bolo, e de fato a gente está passando por uma situação que talvez se compare à situação das obras do VLT lá em 2000, antes de 2014, né, 2010 por aí. Então a gente sabe que é um momento complicado, é um momento sensível, mas que é para melhor, que deve melhorar. Tanto que a região da Avenida do CPA, ela já está bem melhor. O trecho que está finalizado, inclusive os canteiros, já está até bonito de se ver. É isso que a gente espera ao longo de toda essa obra, mas a gente também não pode garantir que ela vai ocorrer dentro do prazo já estipulado, justamente por causa das surpresas que acabam aparecendo. Ontem mesmo o governador falou sobre essa questão de conforme vai se escavando, vão se achando novos problemas, e aí tem que chamar novamente a concessionária de águas, porque de repente é um problema de drenagem que tem que consertar antes da pavimentação passar, e assim vai se estendendo. Então, realmente, o que eu acho que tem que ser encarado de frente agora é o que o Luciano falou, essa questão da contratação de pessoal, dos materiais, porque é isso que a empresa, né, tem alegado, que realmente está difícil de contratar, está complicado. Então, vamos continuar acompanhando e torcendo para o mínimo impacto realmente nessa região, especialmente essa região central, né? Já que a gente está falando do governador Mauro Mendes, ele também conversou com a imprensa sobre a avaliação, a gestão de Abílio Brunini, né? Ele foi questionado, inclusive, sobre
como ele avaliaria a gestão do Abílio Brunini neste 1 ano e pouquinho, né, que já se passou da gestão, 14 meses aí de mandato, e o ex-prefeito e governador Mauro Mendes disse o seguinte, que as dificuldades que Abílio enfrentou, elas realmente foram herdadas da administração passada e elas demandam um pouco mais de tempo. Ele fez essa avaliação dizendo que acredita no empenho e na tentativa do prefeito de reorganizar a cidade. Vamos ouvir. O legislativo seria ainda, né, uma estreia. O sonho ainda em ser novamente prefeito de Cuiabá, e eu pergunto isso porque tem 1 metro quadrado de comunicação de uma abertura, e o prefeito fica justamente tendo posicionamentos mais extremistas. Pode pensar numa expressão, você não, de novo, para Olha, é muito pouco provável, tá? Ele nunca pode dizer não, dessa água eu nunca beberei, pode dizer que não. Mas assim, é muito pouco provável. Né? Eu acho que tem que dar oportunidade para outras pessoas, para outros atores. Eu já fui prefeito, estou terminando 2 mandatos de governador. Eu não pretendo ficar a minha vida inteira na política, pode ter certeza disso. Né? Olha, eu vejo que tem muitos desafios. O prefeito pegou uma terra arrasada. Ele recebeu uma prefeitura muito destroçada financeiramente, do seu ponto de vista de gestão, e está lá fazendo o seu esforço para entregar resultados. A população ela começa a cobrar de uma forma mais forte, que já se passaram 1 ano, mas eu vejo no dia a dia o esforço do prefeito Abílio em buscar resolver esses problemas, embora tenha tido algumas dificuldades por causa do problema que ele herdou, das graves consequências da má gestão anterior. Mas eu vejo no dia a dia o esforço dele sendo implementado. Vocês viram que o governador começa falando, na verdade ele responde a um questionamento, acho que até pela voz, eu acho que foi Luciana Gavilha quem fez a pergunta. Aliás, um beijo para você, Luciana. Questionando se o governador um dia ainda poderia voltar a ser prefeito de Cuiabá. Sonha com essa administração da prefeitura. E aí ele começa dizendo, não posso dizer que dessa água não beberei, mas o projeto político dele agora a gente sabe, é para o Senado. De qualquer maneira, essa avaliação que ele faz é baseada não nos resultados, mas no empenho que o prefeito tem demonstrado ao longo desses 14 meses de gestão. Conta para mim o que você está achando desses 14 meses de gestão, onde que você acha que ainda está precisando haver um pouco mais de empenho, um pouco mais de recurso, prioridades, né? O que você está enxergando aí, especialmente na sua região aqui em Cuiabá. 99805035580, perdão. E eu tenho uma notícia para trazer, inclusive, de uma ponte que está com a estrutura comprometida já há algum tempo e deve ser demolida aí nos próximos 60 dias. É a ponte sobre o Córrego Fundo. Ela foi interditada de fato. Eita, que eu tô recebendo um... Tá todo mundo recebendo, gente? O alerta da Defesa Civil. Peraí, vou parar. Calma, meu Deus, o meu celular tá enlouquecendo aqui por causa do alerta. Defesa Civil Estadual alerta severo, chuva intensa em algumas regiões de Cuiabá, evite áreas de risco, abrigue-se em local seguro e em emergência ligue 193. Pessoal, a chuva já tá vindo com força, por aqui já tá chovendo? Já começou a chover aqui na região do Boa Esperança, mas olha... Tem previsão de chuva para várias regiões da cidade e atenção, porque é alerta severo de chuva forte, então abrigue-se. Se você não precisar sair de casa, não saia e tome cuidado, especialmente quando estiver chovendo forte, de não ficar exposto, de não atravessar na enxurrada, né? Porque a gente nunca sabe o que pode ter ali. Seja de carro, seja a pé, de bicicleta, de moto principalmente, né, gente? Vamos cuidar com isso aí. Todo mundo recebeu o alerta severo agora. É porque realmente... Ah lá, ó, Júlio César, acabei de receber, alerta! Júlio César, aqui não tá chovendo forte ainda. Por aí onde você tá, já tá chovendo forte? Conta pra gente, vocês que estão no trânsito também, Lucas. Aí você imagina, né? Se o trânsito já tá complicado, sem a chuva, com a chuva forte, meu irmão, é melhor a gente evitar sair de casa hoje. Mas vamos lá, vamos voltar
a ponte sobre o Córrego Fundo. Ela foi interditada essa semana, oficialmente, na quarta-feira, entre os bairros Boa Esperança aqui e o Santa Cruz. E ela vai ser demolida definitivamente, porque toda a estrutura está comprometida, incluindo os pilares de sustentação que se deslocaram do local. Olha que perigo. A reconstrução vai ser feita pela própria Prefeitura de Cuiabá, diferente daquela outra ponte do Belvedere, né, que o projeto foi da Prefeitura, mas a obra vai ser do governo do estado, que inclusive já lançou a licitação. Mas voltando aqui, essa obra especificamente vai ser feita pela Prefeitura de Cuiabá, pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, mas também em parceria com o governo. A demolição já está prevista para acontecer no início da próxima semana. A avaliação técnica mostrou que apenas um dos pilares está intacto. Os outros todos estão caindo, todos deitando já. Então, de fato, vai ter que demolir e reconstruir. Quem afirmou foi o secretário de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira. Ele que está acompanhando de perto essa interdição e vai acompanhar esses primeiros trabalhos que já começam, inclusive, com essas chuvas fortes, que hoje já tem esse alerta aí de chuva forte, o desmoronamento é iminente, né? Então, de fato, antes mesmo dela ser demolida, há o risco dela desmoronar de acordo com a força da chuva. Então, realmente, era uma situação mais grave do que aparentava, e aí essa ponte deve ser demolida na próxima semana e reconstruída dentro de 60 dias. A ponte sobre o Córrego Fundo fica no perímetro urbano da capital, exatamente na Rua 13, que faz divisa com os bairros Boa Esperança e Santa Cruz. Ela é muito utilizada como uma rota alternativa e uma ligação da Estrada do Moinho com a Avenida Fernando Correia. Então, para você que passa por esse trecho, para você que estava acostumado a passar por essa ponte, inclusive, já tem que pegar vias alternativas aí desde já, porque não só está interditada, como agora vai ser demolida. Eita, gente, chove muito forte. Chuva muito forte na Beira-Rio, na Unique, vento forte e ruas já alagadas. O Rony está alertando aqui. O Júlio César disse que no Tijucal começou a chuviscar. No CPA, chuva forte, segundo o Luciano Ramalho, lá para minha região. Olha, oi bancada, o alerta pelo visto foi geral, diz o Alex aqui. De fato, eita que eu vou mandar as fotos aqui pro menino Anderson. Aqui no Planalto já tá forte. Mostra pra gente essa foto aí, Anderson, essa primeira que eu mandei. E eu vou mandar a próxima aqui para você também, que os nossos ouvintes estão compartilhando, nos ajudando a mostrar como é que tá. Já que todo mundo recebeu ao mesmo tempo esse alerta severo aí, já acendeu o nosso radar. E de fato, ó, no Planalto tá chovendo forte. Olha lá a foto que o Bento mandou pra gente. Bento, valeu. Inclusive, parece que essa rua é rua de terra, né? Não é rua asfaltada. Então, vai correr aquela enxurrada por aí daqui a pouquinho. Lá, o Clodoaldo mandou também uma foto e disse o seguinte, olha, por aqui ainda não, mas está chegando na região central. Olha como que a cidade é grande, como que muda de uma região para outra, né? E no CPA, chuva forte também. Lá na Beira-Rio, também chuva muito forte com ruas alagadas. Olha essa imagem aí. Quem que mandou essa imagem pra gente? Fala aí. Essa imagem mostra a chuva muito forte já em alguns trechos. Inclusive, o vento tá balançando a câmera, né? Que tava mostrando ali agora. Boa tarde. Aqui no Cristo Rei, começou a chover. O Ageu Miranda está falando pra gente. Obrigada, Ageu, pela informação. Então, a chuva também já atravessou a ponte. Aliás, a última chuva, que foi na segunda-feira, se eu não me engano, foi muito mais forte lá em Várzea Grande, né? Teve queda de árvore, teve muro destruído, casas alagadas, não tão forte aqui em Cuiabá. Olha essa foto aqui também, que acabaram de mandar, Anderson. Gente, é assustadora essa visão aqui. Peraí que ele tá... Essa visão aqui é de Várzea Grande, ou seja, na nossa cidade vizinha, o pau tá torando. Olha lá, Camila. Gente, virou noite. O dia virou noite. É o Diogo que tá mandando pra gente essa foto. Realmente,
Atentai, como disse o nosso colega Dilemário Alencar. Atentai, porque a chuva tá forte aí em várias regiões da cidade. Eita, que agora todo mundo começou a mandar vídeo e foto aqui. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar de todo mundo, tá? A Claudinei mandou um vídeo aqui, já já a gente baixa para trazer essa informação para vocês. Agora, 1h mais 54 minutos, daqui a pouquinho. No próximo bloco, a gente vai conversar com a Márcia Isabel Rocha, diretora institucional da CDL, que faz parte da CDL Mulher, para a gente falar sobre o protagonismo feminino também entre os lojistas, no comércio. E a gente sabe, nós somos a maioria em todos os lugares, né? A verdade é essa. Então, a gente precisa dessa representatividade também em todos os lugares. É importante a gente falar sobre esse protagonismo, não só no agro, como a gente acabou de falar, não só na política, que é tão necessária para trazer as políticas públicas voltadas para as mulheres, mas também em todas as áreas. E eu preciso trazer uma resposta aqui. Essa semana, foi essa semana que nós conversamos com o Conselho Federal de Medicina? Essa semana, nós conversamos com o conselheiro que é, inclusive, autor da resolução que amplia a segurança para médicos em unidades de saúde. Ele veio para Cuiabá especialmente para apresentar essa resolução, que já está valendo, ela já está vigorando desde o dia 1º de março. Tiveram 6 meses aí as prefeituras, os hospitais particulares e os estados para se adequarem, mas ainda o Conselho Federal de Medicina vai dar um prazo um pouquinho mais longo para que os protocolos realmente sejam aplicados em todas as unidades, públicas e privadas, para que seguranças sejam contratados, porque essa resolução, ela prevê várias questões, não só a presença física de seguranças armados nas unidades de saúde e não vigilantes patrimoniais, como instalação de câmeras, outros protocolos de segurança para os profissionais da saúde, aí entram médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e para os próprios pacientes, né, gente, que estão lá esperando atendimento. Botão do pânico, resposta imediata em casos de agressão que são tão frequentes, infelizmente, nas nossas unidades de saúde, além de suporte psicológico e jurídico aos profissionais. O prefeito Abílio Brunini não tinha falado ainda sobre o assunto em resposta, porque quem esteve presente foi a secretária Daniela Carmona, que disse que vai, inclusive, abrir licitação para contratação de seguranças e não vigilantes patrimoniais, mas seguranças para essas unidades. O prefeito comentou com o nosso colega, o repórter Alain Mesquita, do Fato Agora, que compartilhou com a gente essa resposta em relação às seguranças nas unidades de saúde e disse que já está se virando como dá aqui em Cuiabá. Aquela pergunta que eu fiz, o senhor respondeu, mas a resolução que eu me referi seria para a equipe de segurança para os médicos em unidade de saúde, que às vezes acabam atendendo a ocorrência até de bandidos, de madrugada. Seria a respeito dessa resolução. Eu não tinha entendido direito essa pergunta. Tá, o Centro Médico Infantil tem uma escala permanente de policiais militares, as UPAs têm uma escala rotativa de policiais militares, mas todas as UPAs e o Centro Médico Infantil agora já tem polícia militar, inclusive participando via ordem, via segurança pública, dentro dessas unidades dando acompanhamento. E eles estão de prontidão a qualquer chamado, qualquer intercorrência ou chamada, eles estão ali de prontidão, em 5 minutinhos eles chegam na unidade e já dá o atendimento necessário. A resolução fala que pode até aplicar algum tipo de... Bom, você viu aí o prefeito argumentando que em algumas unidades já tem esses policiais de prontidão. São policiais de prontidão, né? Não são profissionais da segurança que estão lá 24 horas por dia, por exemplo, nas UPAs ou policlínicas. De qualquer maneira, essa resolução ela é um pouco mais ampla. Ela, de fato, determina que os seguranças estejam o tempo todo nas unidades e não sejam acionados. Isso é um protocolo de resposta a uma agressão, mas o segurança lá para inibir
esse tipo de comportamento, muitas vezes de pacientes ou até de vândalos, pessoas que já vão mal intencionadas realmente para essas unidades de saúde, isso ainda não está acontecendo na sua totalidade. Vamos acompanhar até para a gente ver a resposta da secretária de Saúde ao Conselho Federal de Medicina. Lembrando que a gente tem o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, que é responsável por fazer essa fiscalização. Voltando aqui à chuva, o Pedro do Cochipó tá mandando aqui. Boa tarde, gente. Essa foto que eu mandei, Anderson. Muita chuva aqui no Cochipó. Olha lá, ele mandou foto da sacada ali, provavelmente ele tá no sobradinho ali, né? Eu queria saber, cadê os 41 ônibus que estariam circulando, prefeito? Foi só oba-oba, Pedro do Cochipó. Vamos atrás dessa resposta aí. Não sei exatamente quais os 40 ônibus que ele tá falando, tá? Mas lá no Cochipó ele já adiantou que tá chovendo forte. E quem mais? O Claudinei mandou também no Cochipó do Ouro. Ele mandou um videozinho, vamos ver. Marina, Camila, boa tarde. Ó, tava um temporal feio aqui na nascente da chuva, tá no foco da chuva. Agora já diminuiu, tá? Agora tá espalhando tudo, tá? Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Então, você viu, começou lá no Cochipó, agora já passou o temporal. Em VG tá ventando muito forte, várias regiões chovendo muito forte. A gente precisa ir para o intervalo, 14h agora. Vamos para o repórter CBN, depois intervalo. Na volta eu trago mais informações aí sobre o temporal que tá caindo em Cuiabá e Várzea Grande e as outras notícias dessa sexta. Fica comigo. Você está ouvindo Entre Elas, com Marina Martins e Camila Piacenti. Repórter CBN. Sexta-feira, 6 de março de 2026, o Superior Tribunal Federal determinou que os planos de saúde devem cobrir bombas de insulina para diabéticos. O tribunal também definiu critérios com prescrição médica, a ausência de alternativas no rol da ANS e o registro da Anvisa. A decisão é unânime e reforça a obrigatoriedade de cobertura mesmo para procedimentos fora da lista. A produção industrial brasileira subiu 1,8% em janeiro na comparação com o mês anterior. É a alta mais intensa desde junho de 2024. Com elevação superior a 6%, o setor de produtos químicos alavancou o desempenho. O resultado, verificado no primeiro mês de 2026, eliminou parte do recuo de 2,5% acumulado de setembro a dezembro. O levantamento foi feito pelo IBGE. O lucro líquido da Petrobras triplicou em 2025 na comparação com 2024 e chegou a mais de 110 bilhões de reais. A estatal fechou o sexto ano seguido com ganhos. O resultado positivo veio mesmo com a queda de 14% no preço internacional do petróleo ao longo da temporada. A empresa informou que o aumento da produção de óleo e gás compensou a desvalorização da commodity. Uma pesquisa revelou que o calor extremo pode colocar atletas em risco em grandes eventos esportivos. O estudo analisou mais de 50 edições do Tour de France e aponta aumento de risco de estresse térmico nas últimas décadas. O levantamento do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento Sustentável da França foi publicado na revista Scientific Reports. No horário de Brasília, 13h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas.
Sicredi, é ter com quem contar. Quando o assunto é saúde da mulher, ter informação é ter mais tranquilidade. Com o exame feminino de genotipagem do INAC, é possível identificar os tipos de HPV de alto risco antes mesmo que eles causem alterações nas células. Um aliado importante na prevenção do câncer do colo do útero. A coleta é simples, rápida e segura. Faça seu agendamento pelo WhatsApp 65 99244 7217. INAC, quando você precisa de cuidado. Sexta e sábado tem descontaço na Todimo, isso mesmo, dias TD na Todimo. Piso 58 por 58 extra tipo A, só R$19,90. Lâmpada de LED 9 watts por R$2,49. Comprem até 8 vezes sem juros, sexta e sábado na Todimo. CYC 910, 95,9 MHz. Rádio CBN Cuiabá, Mato Grosso. A rádio que toca a notícia. Entre Elas, com Marina Martins e Camila Piacenti. Duas horas, 5 minutinhos. Gente, a chuva não para, hein? Eu voltei aqui já para a gente ir para nossa entrevista, mas antes disso eu vou trazer os registros. Olha que tá assustador. Quem que mandou? Como é que é? Alessandro mandou a foto do centro de Cuiabá. Ele tá lá no trânsito, não dá nem para ver os prédios à frente. E ele tá num trecho realmente que tá interditada, meia pista ali na praia, então tem que tomar bastante cuidado. E o Bento, que disse que tava lá com muita chuva, ele falou, ó, aqui no Planalto a chuva tá forte. Ele mandou um outro vídeo dizendo, a chuva tá muito forte mesmo. Vamos soltar esse vídeo do Bento? Tá acontecendo na sua localidade. Vamos acompanhar até pra gente ver a resposta da cidade. Rua alagada já, né? As ruas alagadas. E o Bento sofrendo ali para fazer o vídeo pra gente. Obrigada, meu querido. Cuidado, hein? Cuidado nesse trânsito aí. Gente, alerta severo da Defesa Civil, alerta de chuva forte, temporal, com rajada de vento, com descarga elétrica. Então você... Se vai sair de casa, já se previna, sai aí com seu guarda-chuva. Se não precisa sair, não sai agora, porque realmente tem água caindo em tudo que é lugar da cidade e em Várzea Grande também. Vamos começar aqui a nossa entrevista, a nossa segunda entrevista do dia. A nossa convidada de hoje também é uma mulher, a Márcia Isabel Rocha, que é diretora institucional da CDL. E a gente vai falar sobre CDL Mulher e sobre a importância de fortalecer, de impulsionar, de incentivar o empreendedorismo feminino. Esse é um tema que eu adoro falar especialmente. Eu gosto de dizer que no ano passado a gente ganhou um prêmio aqui no Entre Elas, com uma matéria falando sobre o empreendedorismo feminino, Márcia, porque eu acho que, além de tudo, além da questão profissional, existe também a visão dela ser tratada como uma ferramenta para essa mulher ser fortalecida e combater, inclusive, a violência. Vamos abordar todos esses aspectos nesse bate-papo de agora. Primeiro, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço em nome da CDL Cuiabá e também da CDL Mulher o convite para falar aqui no quadro Entre Elas nessa tarde. E a gente estava falando que teve um evento nessa semana, né? Foi quarta-feira. Um evento com empreendedoras para falar sobre mulheres que... Menina que o trovão tá alto aqui, hein? Mulheres que movem negócios. E o foco dessa palestra foi na inteligência artificial no dia a dia do varejo e de serviços. Já é uma realidade e a mulher não tem como escapar mais, a empreendedora, né? Não tem. E uma coisa muito importante que tem alavancado os negócios, a inteligência artificial, ela chegou e dados mostram que em 5 anos será 100 vezes mais do que é hoje, então nós mulheres temos que estar antenada. Tem gente que não está conseguindo nem acompanhar agora, né? Você imagina daqui esse tempo todo. Mas é por isso que a CDL já está investindo nessa capacitação, nesse treinamento, justamente para preparar essas mulheres, né? Exatamente. Uma coisa que a gente tem que pensar a respeito da inteligência artificial é que muitas vezes a pessoa pensa assim, eu vou digitar alguma coisa e já vai estar pronto. E, na verdade, não é isso. O que nós temos incentivado muito as mulheres
no acesso à inteligência é justamente trabalhar as habilidades técnicas, né? E também as habilidades de skills. Comunicação, por exemplo, é uma delas, o que é extremamente para importante. Nossa audiência? São habilidades que você desenvolve, habilidades que você vai desenvolvendo através do teu estudo. Você pode aprender. Que você pode aprender, exatamente. Então, uma delas é a comunicação. Não tem como nós usarmos todos os benefícios que a inteligência artificial nos traz se nós não soubermos conversar com ela. É verdade. Então, eu tenho que saber o prompt certinho, eu tenho que saber o que eu quero fazer lá dentro do meu negócio, tudo muito bem explicado para que a inteligência possa vir em meu favor, né? É verdade. Você sabe que em todas as áreas, eu sempre puxo sardinha para comunicação, obviamente, né? Mas eu acho que a comunicação, ela conecta e ela realmente é o ponto de partida para tudo. Então, se de repente você tem lá alguém que está treinado, que já desenvolveu essa habilidade, que sabe lidar, sabe o que quer, mas não sabe se comunicar, você pode ter uma perda aí nesse processo, nessa jornada, digamos assim, né? Quais são as maiores dores dessas mulheres aí empreendedoras, inclusive com relação à tecnologia? Eu vejo que é realmente como usar a tecnologia. E tem situações em que existem os programas, mas eles são limitados. Então, muitas mulheres acham que vão colocar... Não só mulheres, né? Aqui a gente está falando que a gente está falando para elas, né? Por causa do curso, mas é para todo mundo, né? Mas essa questão de ter um app que dá uma praticidade para você, direcionado para o seu negócio. Então, por exemplo, nós temos lá um aplicativo que faz imagens. Essas imagens, elas são limitadas. Se você não tiver um pacote que você pague e que você saiba realmente usar, você vai perder o teu recurso também. Porque você vai ficar ali fazendo um monte de perguntas e não vai ter o direcionamento daquilo que você precisa. Mas hoje... O que eu vejo em relação à inteligência artificial é que muitas das vezes nós não nos dispomos a ficar mexendo, né? A gente vai mexer quando a gente precisa já de um resultado e nem sempre a gente está preparada para isso. E também a gente tem que lembrar que as pequenas empreendedoras, elas exercem atividade ali no seu negócio, elas ainda estão exercendo atividades do lar. Elas estão famoso eu presa, né? Ela tem que sair 11 horas da manhã, às vezes, para poder levar o filho na escola, para poder buscar. Então, isso tudo vai limitando o tempo que ela tem para fazer o acesso à inteligência artificial. E quanto mais você pratica uma determinada tarefa, mais você melhora, né? É verdade. Então, hoje é questão de acesso mesmo, de você se disponibilizar a mexer para ter a prática no sistema, exato. Gente, precisa não só para implementar de fato, para virar algo até mais simples para o dia a dia, a gente precisa ter essa prática. Agora, sabe o que pode complementar? Eu digo que esse é o primeiro passo, tá? Para você saber mexer, você pelo menos se disponibilizar ali é o primeiro passo para que você possa acessar outros recursos que são mais excêntricos, né? E é importante para não depender de outra pessoa também, né? Porque senão você acaba dependendo sempre de eu não sei mexer, só fulano que sabe mexer. E aí acaba limitando também a sua atuação. Então é preciso botar a cara mesmo e a coragem para a gente aplicar essas habilidades, especificamente falando de inteligência artificial. Nesse papo aqui, eu estou pensando no seguinte, eu acredito que existam algumas demandas, algumas questões específicas do varejo, dos lojistas, e que a inteligência artificial ela pode ir além. Essas mulheres elas podem não só aprender essas habilidades, mas também desenvolver aplicativos e plataformas que supram essas necessidades, não? Exatamente. Uma maior dor do varejo hoje, principalmente quando a gente trata de pequenas empresas, né? É a questão, eu preciso vender e preciso gerir o meu negócio. A inteligência artificial, ela é uma excelente gestora daquilo que a gente não faz. Então, entrou um cliente na minha loja, por exemplo, a inteligência artificial não vai sair lá e vai fazer a venda. Não tem como. Né? Mas ela pode me dar meios, pode me dar caminhos, né, de como que eu posso fazer isso de uma melhor forma. O ser humano nunca será substituído, né? Esse approach que a gente tem, isso a inteligência artificial não faz. Mas naquilo que a gente não é bom,
a gente tem que lançar a mão deles. E você sabe, tem muita gente que ainda tem uma resistência, um preconceito em relação a isso, mas é a forma como você usa, é o comando que você vai dar, que é justamente para te ajudar, não é para fazer o trabalho por você, é para te ajudar a elevar o nível aí do seu negócio. Agora, vamos falar de outras questões da CDL Mulher. O empreendedorismo, a gente sabe que é um caminho para muitas mulheres. Eu estava até buscando uma informação que nós tratamos aqui no fim do ano passado, de que no Desenvolve MT, que é o crédito, né, a agência de crédito de empreendimentos em Mato Grosso, no ano passado, 49% dos créditos viabilizados foram para mulheres. Ou seja, de fato, essas mulheres, elas estão ganhando força nesse mercado e não só se virando, como a gente costuma dizer, mas também buscando a ampliação, a melhoria, a capacitação por meio desses créditos. Isso é importantíssimo, né? Isso é muito importante. Mas uma coisa que nós devemos frisar é que o crédito hoje para a mulher ainda ele é limitado e ele é mais caro. Então, olha como que é um preconceito para você ver nós, como né? a nossa sociedade ainda precisa mudar e muito, né? Exato. A gente tem acompanhado nas últimas décadas a mulher, ela tem alcançado muitos cargos, né? Por exemplo, 45% das pequenas empresas no Brasil são de mulheres. São mais de 10 milhões de pequenos negócios hoje comandados por mulheres. Mas a gente não vê ainda, e esse é um desafio que a gente tem enfrentado, nós não vemos mulheres ocupando cargo de CEO ou de executivas em grandes empresas, né? Então, isso é um dado que tende a mudar. As mulheres têm ocupado mais cadeiras na escola, de fato são mais disciplinadas, são mais determinadas, né? Não se perdem, às vezes, por questões de álcool e por aí vai, né? Então, as mulheres, elas têm, através do empreendedorismo, alçado novos voos. E elas não estão só empreendendo, né? Elas estão incentivando a sociedade, elas estão incentivando outras mulheres e dizendo a todos, né? Não é possível, as mulheres têm condições de fazer e muitas das vezes melhor ainda. É verdade, gente, porque quando uma mulher ela avança, a sociedade ao redor, a comunidade ao redor vai junto com ela. Porque quando ela tem a oportunidade de contratar, ela certamente vai contratar alguma outra mulher que também precisa desse incentivo, que também precisa desse fortalecimento. E a gente costuma dizer que, inclusive, o empreendedorismo feminino ele é uma ferramenta muito potente de combate à violência contra a mulher. Porque uma das questões que faz a mulher continuar naquele ciclo de violência é a dependência financeira do parceiro, né? Principalmente quando ela tem filhos, né? Exato. Uma mulher que não tem estudos, não teve acesso escolar, ela tem filhos e muitas das vezes ela se vê obrigada a ficar numa situação de flagelo psicológico, físico. Por quê? Porque ela pensa no filho. Inclusive hoje, até quero voltar nesse assunto as pessoas podem perguntar assim, mas por que o acesso ao crédito para a mulher é mais caro? Porque as empresas, as grandes empresas, quando elas liberam crédito dos investidores, eles acham que as mulheres elas não têm condições de dar continuidade ao negócio justamente porque imagina que o filho vai ficar doente, quem que vai cuidar? Quem que vai se ausentar do trabalho? Né? Se eu abro uma empresa hoje, fiz um empréstimo, meu filho ficou doente, eu estou falando de uma empresa pequena, tá? Que é a maioria hoje. Se meu filho ficou doente, ou também se meu esposo ficou doente, minha mãe ficou doente, quem que vai se dispor? Geralmente é a mulher que é a mulher que tem esse papel do cuidar, né? Exatamente, e é por isso que o crédito para a mulher, ele é mais restrito e mais caro. É impressionante, né? Como a gente vê o ciclo se repetindo, porque, por exemplo, é a mesma atuação que algumas empresas ainda têm em relação a contratações de mulheres. Justamente por, você tem pretensão de engravidar? Porque a primeira coisa que se pensa é isso, né? Quando tiver o filho, ela precisa cuidar dessa criança. E a mulher, historicamente, realmente tem esse papel de cuidadora, né? Não tem quem cuide dela, ela tem que se virar nos 30.
importante. Exato. Ela tem que carregar todos os pratos, equilibrar e ainda dançar, né, Márcia? É isso mesmo. E a CDL Mulher tem quais outras ações também para incentivar essas trabalhadoras, essas empreendedoras? Mulher, ela, além de promover debates e também palestras, ela também trabalha com crédito voltado para mulheres, a CDL Mulher. O que a gente fomenta muito são os treinamentos, né? Agora nós temos um programa da CDL chamado Efeito Líder e de 40 vagas, 37 mulheres estão participando. Olha. As nossas turmas, geralmente, é a predominância de mulheres. Uhum. No corpo de funcionários da CDL também, hoje 68% são mulheres. Então, a CDL ela tem incentivado cada dia mais, mas não só empoderado essas mulheres a empreenderem, mas também dando o que elas precisam, que é o suporte na questão da gestão. Uhum. Então, eu posso querer empreender, mas se eu não souber o mínimo necessário, eu não vou conseguir dar continuidade ao meu negócio. E o papel da CDL é exatamente esse. É importante a gente pensar isso, né? Porque às vezes a gente acha que empreender é só querer, é só começar. E a gente precisa dessas ferramentas e precisa pelo menos de um norte, né? Tem gente perguntando aqui... se pode buscar a CDL para ter essas informações, por exemplo, para quem está querendo ainda empreender. Claro, a CDL tem um corpo de funcionários totalmente voltado para orientar não só as mulheres, mas também toda a sociedade em como empreender e como fazer melhor a cada dia. É isso, tá em Cuiabá, entre em contato com a CDL para tirar suas dúvidas, para ter um norte em relação ao seu negócio. E quais são os principais desafios hoje da mulher, especificamente, nesse caminho do empreendedorismo? A mulher não só... O desafio maior hoje, Marina, eu vejo que não é empreender, mas é sim manter um network, né, se posicionar no mercado. E se posicionar com credibilidade. Uhum. Para a mulher é muito mais difícil hoje abrir um negócio e manter a credibilidade. Não que ela não tenha, sabe? Mas é porque as próprias mulheres às vezes não acreditam nela. Existe então o desafio é muito grande. Aquela dúvida. Exatamente. Tem muitos lugares que se você colocar uma mulher e um homem, a maioria vai tender a ir para o lado do homem, achando que ele tem mais capacidade, e na verdade não é isso. Então, eu vejo que o maior desafio hoje não é empreender, não é abrir uma porta, mas é se consolidar. Mantê-la, né? Exatamente. E crescer. Gente, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente discutir isso na sociedade, porque é falando que a gente vai quebrando aí essas barreiras, né? A gente precisa falar sobre a posição, o posicionamento da mulher, a gente precisa falar sobre essas diferenças de valores, por exemplo, que a mulher tem, de cargos de liderança, porque a gente está falando de mulheres que começam a empreender. CDL Mulher já está pensando lá na frente, em mulheres que lideram, mulheres que vão liderar. E hoje tem essa busca? Muito, tem aumentado cada dia mais. Tanto que nos nossos cursos, né, que a gente dá na CDL, que a gente tem, a CDL também agora tem uma fundação, e essa fundação foi pensada exatamente para qualificação profissional. A grande maioria hoje de quem busca conhecimento vem por parte das mulheres. E porque quer continuar crescendo, minha gente. O negócio é não estagnar, é ter coragem, porque não vai ser fácil, vai ser mais difícil para você do que para qualquer homem. Isso você pode ter certeza. Tem que ter coragem, mas também tem que ter alguém que te dê esse norte. Por isso que a Câmara de Dirigentes Lojistas está à disposição. E eu quero agradecer muito a Márcia por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. Vou abrir o microfone para uma mensagem final, convite para as pessoas conhecerem, especialmente para as empreendedoras. Ótimo. Fica o convite aqui, a CDL Cuiabá está de portas abertas para orientar as mulheres que querem seguir o caminho do empreendedorismo. E eu quero dizer a vocês, mulheres que estão me ouvindo, tenham coragem, acredite nos seus sonhos, acredite realmente que você é um fator de mudança nessa sociedade. Acredite e faça cada dia mais, se oriente, busque fazer cursos, procura saber sobre a inteligência artificial, que hoje não tem mais como a gente ficar sem ela. Mas, antes de mais nada, acredite em você.
porque dentro de você tem uma força infinita que pode empreender, que pode fazer muito pelo nosso país. É verdade, viu? Faz mesmo pela sociedade, pela família, leva as meninas junto, coloca isso na cabeça das meninas também, o estudo, a prioridade, né, de de evoluir por si mesmo, mas que isso acaba carregando também todo mundo que está em volta. Márcia, obrigada. Feliz Dia da Mulher para você. Obrigada. Feliz Dia das Mulheres para vocês também. Um abraço a todo mundo da CDL, a gente está sempre à disposição, viu? Obrigada, uma ótima tarde. Para você também. E ó, antes da gente ir para o intervalo, eu quero trazer algumas informações aqui. A gente estava falando do empreendedorismo feminino no ano passado, né? E você sabe que esse ano o Sebrae até divulgou que 244 mil mulheres já são donas do próprio negócio aqui no estado. Esse volume é muito expressivo e ele representa um crescimento de 20% em relação ao ano passado. Vocês têm noção que de um ano para o outro, e o ano nem terminou, a gente já tem um aumento de 20% de mulheres tocando o próprio negócio? Por isso que é importante essa capacitação, esses treinamentos, essas orientações para que esses negócios sejam perenes e, de fato, sejam, para muitas mulheres, inclusive, a transformação da vida. Não só uma válvula de escape, mas a transformação da vida financeira, viu? No país inteiro, são mais de 11 milhões de empreendedoras. Eu gosto de falar porque eu sou uma empreendedora também, Camila Piacente, Camila Ribeiro, todas nós aqui na luta diária, e a gente está aqui justamente para incentivar que outras mulheres também tenham essa coragem. A ajuda, auxílio não vai faltar, tá bom? Obrigada à CDL pela participação aqui. O Clodoaldo diz que chegou a chuva? Vamos ver o vídeo que ele mandou pra gente? Muita água. Isso é Várzea Grande. Imagens da avenida... Qual que é essa avenida, gente? Não é Arthur Bernardes, né? É a avenida do aeroporto, que daí vai chegar na FEB. Eu sempre esqueço o nome, mas enfim. É a avenida ali que tá beirando o aeroporto. Já tá chovendo bastante lá em Várzea Grande. Ele tá escrevendo, inclusive, aqui pra mim. Enquanto eu tô me enrolando toda no nome da avenida. Ah, João Ponce de Arruda, isso, Arthur Bernardes já é lá no Ipase. Penso que eu conheço o VG também. Na João Ponce de Arruda já chove lá por Várzea Grande, e o Tiburcio diz que no Altos da Glória e Jardim Umuarama, muita chuva também, mas sem ventania, graças a Deus. Tomara que assim continue, né? Porque é a ventania que dá aquele medão na gente. Mas a água tá caindo pra valer em Cuiabá e em Várzea Grande. Vamos seguir aqui com as nossas notícias dessa sexta-feira, dia 6 de março. E tem uma notícia, gente, agora vamos começar a falar um pouquinho mais de política. Tem uma notícia aqui que vem da federação. A federação, porque é o seguinte, o ministro Carlos Fávaro, né, que está pré-candidato ao Senado, tem aí pela frente um segundo nome, né? A federação tem pela frente um segundo nome para escolher, para disputar junto com ele essa segunda vaga da federação. E se aventou o nome de Pedro Taques, ex-governador do PSB, e que no início não foi muito bem recebido pelo Fávaro, justamente porque existem rusgas, existem acontecimentos aí passados e que, de repente, seria um obstáculo essa candidatura. Mas, de qualquer maneira, o ministro Carlos Fávaro falou sobre esse assunto, falou sobre as articulações para as eleições deste ano e disse o seguinte, que esses problemas, digamos assim, que houveram no passado, não representam um obstáculo, não, para essa composição política junto com Pedro Taques. Ou seja, baixou a guarda realmente, sinalizou uma reconciliação para as eleições de 2026. Vamos ouvir o ministro Carlos Fávaro, depois a gente vai para o intervalo. Reconciliação quando há alguma divergência, algum momento de ruptura pessoal, e não existe isso. Eu tenho um grande respeito pelo ex-governador Pedro Taques, eu tenho admiração até pela sua história, seu legado, mas a construção de
de chapas partidárias vai além das relações pessoais, são estratégicas montadas pelos partidos, pelas federações e até as convenções isso será definido. Fiquei na dúvida. Né? Eu estava aqui perguntando para Camila Ribeiro, confirmando se a federação ainda chamava Federação Brasil da Esperança, e é isso mesmo. Você viu aí que o Carlos Fávaro, inclusive, fez até alguns elogios, né, à trajetória de Pedro Táxi, falando da admiração pelo seu legado e, de fato, dizendo que essas definições, essa composição da chapa vão passar por estratégias partidárias mais amplas, que são maiores, inclusive, do que as vontades pessoais. Bom, a gente tem muito o que tratar de política também no próximo bloco. Tem mais gente falando de chuva. Deixa eu ver aqui quem que tá falando. Aqui no Ribeirão do Lipa. Aí, seu Afonso, terra do seu Afonso, tá seco, sem chuva. Olha só, por lá ainda não chegou, mas em várias regiões da cidade já tá caindo água. Cadê? Ah, menino, eu tô achando que você tá falando de chuva, você tá falando fuleiragem aqui no Instagram, né? Deixa eu ir pro intervalo, então. É demais, né, Camila Ribeiro? Camila Ribeiro passa por isso todos os dias aqui no ar, com os ouvintes querendo a participação, querendo mandar abraço, mandar beijo, e eu tô achando que a pessoa tá falando de chuva aqui. Vamos pro intervalo rapidinho. Você vai ficar com o repórter CBN. Na volta, a gente traz mais informações sobre composição política para a eleição de 2026, sobre algumas tretas, algumas rusgas que andaram acontecendo nas últimas semanas, especialmente lá na Assembleia Legislativa. A gente volta já já. Você está ouvindo Entre Elas, com Marina Martins e Camila Piacenti. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN, Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Conselho de Classe. Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Sexta-feira, 6 de março de 2026. A Corregedoria Nacional de Justiça determinou o afastamento de um desembargador suspeito de tomar decisões irregulares na condução de um recurso ligado ao processo de recuperação judicial da refinaria de petróleos de Manguinhos, a Refit. O magistrado Guaraci de Campos Viana atua na 6ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso tem relação com a Operação Carbono Oculto. A ação é considerada uma das maiores investigações já realizadas no país sobre fraudes fiscais, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro no setor. O Ministério dos Transportes afirmou que pretende suspender as multas por evasão de pedágio aplicadas a motoristas que passaram pelo sistema Free Flow e não pagaram a tarifa. A medida também incluiria a suspensão dos pontos da CNH aplicados por causa da infração. O pedágio eletrônico é um sistema de cobrança que dispensa cabines de atendimento e não exige o uso de tag pelo motorista. Os colombianos votam no domingo para escolher o novo Congresso e também 3 candidatos à presidência. Mais de 1.000 nomes disputam vagas no Senado e na Câmara. Iván Cepeda, aliado de Gustavo Petro, e Abelardo de la Espriella, de direita, ficam fora das consultas. Os dois só entram na disputa presidencial, marcada para o dia 31 de maio. No horário de Brasília, 13h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Atenção, eleitores! Com a reabertura do cadastro eleitoral, todos os serviços estão disponíveis presencialmente e online, inclusive a biometria. Se preferir, faça o procedimento inicial de autoatendimento, mas lembre-se, após o cadastro online, você tem 30 dias para concluir a coleta biométrica pessoalmente. Agora você pode registrar suas digitais em qualquer zona eleitoral ou central de atendimento em todo o estado. Mais informações no site do TRE de Mato Grosso ou pelo telefone 0800 647 8191. Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Quando o assunto é saúde da mulher, ter informação é ter mais tranquilidade. Com o exame feminino de genotipagem do INAC, é possível identificar os tipos de HPV de alto risco antes mesmo que eles causem alterações nas células. Um aliado importante na prevenção do câncer do colo do útero. A coleta é simples, rápida e segura. Faça seu agendamento pelo WhatsApp 65 99244 7217. INAC, quando você precisa de cuidado. Sexta e sábado tem descontaço na Todimo, isso mesmo, dias TD na Todimo. Porcelanato 71 por 71 retificado por R$ 47,90. Caixa de gordura Tigre com cesta e tampa por R$ 369,90. Comprem até 8 vezes sem juros, sexta e sábado na Todimo. Quer falar com a gente? Mande mensagem de texto ou áudio no WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803 5580. Entre Elas, com Marina Martins e Camila Piacente. Horas 36 minutos de volta aqui com Entre Elas, com as participações de vocês pelo 99803-5580. Aproveite que esse é o último bloco para você mandar a sua mensagem. Inclusive, você pode parabenizar aí a mulher da sua vida pelo Dia Internacional da Mulher, que vai ser no próximo domingo, né? Dia 8 de março. Mas a gente está antecipando aqui as comemorações com o nosso selinho do Dia das Mulheres aqui no Entre Elas, em toda a programação da CBN Cuiabá e também trazendo o posicionamento importante de mulheres à frente de vários setores em Cuiabá e em Mato Grosso. Aliás, eu quero trazer algumas notícias agora referentes a esse universo feminino aí. Tem uma notícia do governo do estado, na verdade do Hospital Central, não é? Que neste mês de março, o mês da mulher, vai oferecer mais de 1.200 consultas e exames exclusivos para as mulheres. O Hospital Central de Alta Complexidade, que é administrado, não é, pelo Hospital Israelita Albert Einstein, vai ao longo desse mês de março oferecer 1.200 atendimentos em alusão ao Dia Internacional da Mulher, com o foco de ampliar o acesso a consultas e exames voltados ao diagnóstico precoce de doenças, e nesse período serão
consultas ginecológicas, exames de ultrassom ginecológico, ressonância magnética das mamas, inclusive, gente, com horários estendidos, permitindo, assim, que mais pacientes sejam atendidas. A unidade está operando 100% pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, com medicina de alta complexidade. Serão 250 consultas ginecológicas ambulatoriais ao longo do mês, 430 para exames de ultrassom ginecológico e 598 para ressonância magnética de mama. Esses exames que são exames considerados fundamentais para o diagnóstico precoce de doenças, inclusive o câncer de mama, não é? Então, para você que está acompanhando a nossa programação, para você que está esperando por um exame como esse há tempo já, então já saiba que no Hospital Central vai ter essa disponibilidade especificamente de exames e diagnóstico, triagem para essas doenças aí voltadas, né, ao público feminino. E tem um projeto também da Prefeitura de Cuiabá, que eu achei muito interessante. Eu tinha visto, inclusive, na rede social da primeira-dama, Samantha Aires, que também é vereadora, é o projeto Lutadoras. Nesse projeto, que já existe, inclusive, no ano passado foram 80 vagas para mulheres, agora são mais de 900 em 2026. O projeto foi idealizado pela Secretaria Municipal da Mulher de Cuiabá, com o apoio do núcleo da primeira-dama, como eu disse, eu vi lá na rede social dela, para fortalecer a segurança, autoestima e qualidade de vida das mulheres por meio da prática de defesa pessoal. Olha, se tem uma coisa que eu sou a favor demais, é que as mulheres procurem uma prática de defesa pessoal. É cada vez mais importante que a gente saiba disso, infelizmente, né? Infelizmente, mas é preciso e tem inscrições abertas. As inscrições vão até o dia 20 de março, ou seja, tem bastante tempo para você fazer essa inscrição e no dia 26 vai ser o lançamento oficial e a entrega dos kits, das camisetas para todas as mulheres selecionadas. Esse projeto é uma das respostas da Secretaria da Mulher, né, ao alto índice de violência doméstica e de gênero no estado de Mato Grosso. E é uma estratégia de prevenção. A proposta utiliza a defesa pessoal como ferramenta de fortalecimento físico, emocional e social, permitindo que as participantes desenvolvam autoconfiança, disciplina, consciência corporal, capacidade de reconhecer e de enfrentar situações de risco. Não é para sair batendo, é justamente para você saber se defender, poder se defender dessa violência que está cada vez mais presente em várias áreas, né? E olha só, estão abertas para todas as mulheres, mas vão ter prioridade classificatória mulheres em situação de baixa renda, aquelas que possuem o NIS, o número de identificação social atualizado, e mulheres que estejam sob medida protetiva, considerando a proposta do projeto, que é ampliar o acesso para dar mais segurança a essas mulheres que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Então, todas vocês podem se cadastrar. São muitas vagas, né? São mais de 900 vagas ao longo desse ano. Mas a prioridade vai ser especialmente para essas mulheres. Então, gente, é uma oportunidade para você fazer de graça, inclusive, né? Com o apoio da Prefeitura e da Secretaria da Mulher, esse curso de defesa pessoal, que é algo tão importante, né? O Luciano, inclusive, está falando sobre esse assunto aqui. Cadê? Deixa eu soltar a participação dele. Deixa eu botar meu fone. Oi, Luciano. Marina, para proteger a mulher, o ideal seria o governo pagar um curso de tiro e liberar porte de arma para a mulher com medida protetiva. Quero ver se o machão de cozinha tem coragem. Machão de cozinha, eu gostei. Aí já é uma medida mais ampla, né? Luciano está defendendo o porte de arma e o curso de tiro ainda para mulheres vítimas de violência. Mas você sabe que a defesa pessoal, Luciano, ela pode, por muitas vezes, evitar outros ataques mais agressivos. Eu vi, inclusive, na rede social, uma mulher que foi gravada dando um mata-leão. Ela tá numa moto.
Ela tá numa motocicleta na garupa, lá no Rio de Janeiro, no meio do trânsito, e essa semana ela foi gravada, ela dá um mata-leão neste homem que imobiliza esse cidadão, ele para imediatamente a moto, ela consegue descer e escapar. E aí ela explica, inclusive, ela explicou, né, nas redes sociais para os jornalistas, que é a Rafaela Soares, que o homem em questão, que estava pilotando a moto, é o seu ex-marido. Começou uma discussão ali em cima da moto, e ele, por quê? Porque ela queria se divorciar, ela queria se separar e ele não aceitava. E, inclusive, ele começou a ameaçá-la, não só agredi-la, mas a ameaçá-la de morte. Ela não pensou duas vezes, minha irmã. Provavelmente ela já sabia esse golpe, já deu um mata-leão ali no cidadão, imobilizou o cara e conseguiu fugir. E, infelizmente, gente, a gente tá tendo que tomar esse tipo de atitude realmente, buscar esse tipo de prevenção pra gente ter mais segurança. Você quer ver só? Olha essa notícia de hoje de manhã. Um homem foi preso por assediar sexualmente uma adolescente de 15 anos dentro da estação Bispo Dom José, aqui em Cuiabá. Um homem jovem, um homem de 29 anos, foi preso, a prisão foi ontem à tarde, acusado de passar as mãos nas partes íntimas de uma adolescente de 15 anos dentro da estação Bispo Dom José. A vítima já tinha dito que ela estava na estação, esperando o ônibus, quando notou que um homem começou a olhar para ela, começou a se aproximar dela, olhar sem parar, e em determinado momento chegou do lado da adolescente e começou a passar a mão nela deliberadamente. Ela se afastou, assustada, foi em direção a outras pessoas que estavam no local. Ele tentou novamente se aproximar, se aproximou dela novamente, perguntou se ela estava bem, dando uma de desavisado, né? De sonso ainda por cima, dizendo que ela parecia nervosa e, inclusive, perguntando onde é que ela morava. Olha o perigo, uma menor de idade, uma adolescente. Ela, muito da esperta, já ficou atenta, saiu correndo e pediu ajuda a um fiscal da MTU, que prestou socorro. O suspeito não foi encontrado naquele momento, porque, obviamente, a hora que ele viu ela pedindo ajuda, ele saiu correndo. No dia seguinte, ele conseguiu ser localizado, a MTU acionou a Polícia Militar, que fez a prisão, tá bom? Inclusive, na hora que ele foi questionado pela Polícia Militar, ele ficou em silêncio, ficou quietinho. É impressionante, né? Como que age de forma reiterada, porque ele estava no mesmo local no dia seguinte para fazer novamente com outra vítima. E aqui fica o nosso alerta às mães, aos pais, que alertem essas meninas que precisam pegar o transporte coletivo, que fiquem atentas como essa menina ficou, que busquem ajuda, que saem correndo, gritem, peçam socorro, porque nesse momento o homem acaba acuando, acaba se vendo acuado e acaba fugindo. E parabéns ao funcionário da MTU, a empresa, né, de transporte urbano de Cuiabá, que teve essa iniciativa de não só proteger essa menina, mas também chamar a polícia e avisar a polícia quando o suspeito apareceu no outro dia. Porque você vê que a prisão não foi feita no mesmo dia, mas eles já acionaram a polícia e avisaram que ele estava lá de novo, rondando as meninas na estação. Gente, e isso, de fato, é algo comum, infelizmente, né? Ainda mais no transporte coletivo. Transporte coletivo é complicado, para a mulher, especialmente, né? A Adinail tá mandando aqui uma mensagem. Oi, querida, boa tarde para você. Ótima iniciativa da prefeitura, do curso de defesa pessoal, né? Porém, a força da mulher é bem inferior à do homem. Acho que a mulher deveria também andar com spray de pimenta na bolsa. A gente conversou há pouco tempo aqui com o delegado, né, que falou sobre... Aliás, foi com o Tenente Coronel Dias. Foi com o Tenente Coronel Dias que tem um projeto falando sobre esse uso de spray de pimenta e de... Oi? Da Catiúcia, né? Na verdade, o projeto é da Catiúcia. E a maquininha aquele taser, a maquininha de choque. Existe um projeto aqui em Cuiabá, viu, Adinail? Para se aprovar, para que as mulheres possam ter esse porte, andar com esse tipo de ferramenta, de equipamento aí para se defenderem, né? Ela fala da força que é bem inferior à do homem.
Eu li uma notícia também essa semana dizendo que novos estudos mostram que não é bem assim, viu, Adinail? Que o corpo da mulher, o corpo da mulher é tão resiliente que ela tem, inclusive, condições de se desenvolver para ficar tão forte quanto. E quando eu falo força, eu não estou falando de músculo, eu estou falando da habilidade, do reflexo e de saber como agir. E é exatamente o que esses cursos de defesa pessoal fazem. Eles ensinam o jeito certo de você agir para que você imobilize essa pessoa sem tanta força. Então o cara pode ser muito maior que você e você conseguir imobilizar mesmo assim. Aliás, Camila, vamos tentar marcar uma entrevista sobre esse assunto aqui, falando de defesa pessoal, porque eu acho importantíssimo a gente também falar sobre isso, né? O Bento, vamos ouvir o Bento. O Bento tá defendendo a mesma coisa que o Luciano Ramalho quando a gente fala de defesa da mulher. Oi, Bento. Realmente, eu concordo com o que o Luciano falou. Porque essas medidas protetivas que dão para as mulheres não estão resolvendo nada. O certo é dar para as mulheres uma porte de arma para que ela possa defender desses canalhas que vêm batendo em mulheres, achando que mulheres são objeto. Bento, obrigada pela sua participação, pela sua opinião. E, de fato, eu também sou a favor de que as mulheres se defendam e que não sejam elas as vítimas, entendeu? Porque, de fato, o que está acontecendo, gente, é uma... Se você não está, se você, cidadão, homem, mulher, enfim, não está preocupado, não está assustado, consternado com a violência contra a mulher no país, ou você não está entendendo o que está acontecendo, ou você faz parte desse problema. Porque, de fato, é uma realidade gritante que está saltando aos nossos olhos e que envolve a todos, seja qual for a classe social, seja qual for a raça, seja qual for o local onde você mora. É impressionante como as mulheres não têm mais paz nesse país. E a gente está precisando realmente de ações alternativas, digamos assim, né? Porque só as medidas protetivas, infelizmente, elas não têm sido garantia de segurança para essas mulheres. Olha só essa outra notícia aqui que eu trago, infelizmente também falando de violência contra meninas. Um homem foi preso por atrair e explorar sexualmente adolescentes. E esse é uma nova modalidade, inclusive, de agressão e de violência, que muitas vezes a gente não consegue fazer essa ligação, que é uma violência contra a mulher. Um homem que, inclusive, estava foragido da justiça, foi preso em Nobres pela Polícia Civil, investigado por atrair e explorar sexualmente adolescentes. A delegacia de polícia cumpriu um mandado de prisão e de busca e apreensão, e esse homem de 49 anos foi preso. Ele já estava sendo investigado e já estava foragido por crimes sexuais contra adolescentes. O suspeito age pela internet. Com a rede social, ele atrai essas meninas e depois explora sexualmente adolescentes ali na região. Especificamente nesse caso, na região de Nobres. As provas eram suficientes, inclusive, para a polícia cumprir esse mandado de prisão, e encaminhar para a justiça esse foragido. Ele foi conduzido já para as providências legais, já colocado à disposição da justiça, mas a gente tem que ficar atento, não é só no ponto de ônibus, você viu? Não é só na rua, não é só no bar, é também na rede social. Essa violência que acontece de forma digital, de forma online, ela está mais presente do que nunca, e principalmente voltada para as nossas meninas e adolescentes. É muito importante que pais e mães fiquem atentos a esse tipo de situação. A Dinail está dizendo aqui, olha, eu tive um relacionamento, era um namorado, que era violento. Foi registrado o boletim de ocorrência, audiência, isso foi em 2012. E é preciso fazer isso mesmo. Ao primeiro sinal de violência, busque a polícia e, caia fora. Porque essa violência, ela realmente tende a escalar. Não? Então, começa com um grito, começa com um xingamento, começa com uma ofensa e depois parte para agressão e, infelizmente, chega a um feminicídio, né? E são muitos os casos em todo o país. A Dinail mandou aqui a sugestão do spray de pimenta.
A Camila me mandou aqui o projeto especificamente da vereadora Catiúcia Mantelli. Esse projeto autoriza no município a comercialização, aquisição, posse e porte de spray de pimenta para fins de defesa pessoal. E além do spray de pimenta, ainda existe a defesa, né, gente, da máquina do taser, da máquina de choque. Essa sensação de segurança é maior realmente quando essa mulher está preparada para reagir. E a gente sabe que, por isso que é importante o curso de defesa pessoal, porque a gente tem que, inclusive, saber em que momento e de que forma reagir, para a gente também não virar uma vítima, né, nesse momento de reação. É importante isso. Tem imagens que acabaram de chegar aqui para a gente. Vamos soltar lá no YouTube, mas para quem não está no YouTube, está só na rádio, eu vou narrar aqui para vocês. Córrego transbordando já com a chuva forte, gente, aonde? Fernando Correia? Ali na Tancredo Neves, né? No Córrego do Barbado? Vamos coloca no ar para eu ver. Vamos lá. Nossa, que tem carro, já tem carro debaixo da água. Essas imagens, inclusive, são do Perrengue Mato Grosso, que tá atento aí, o pessoal tá mandando as imagens para lá. Alagou foi tudo em Cuiabá. São vários trechos de alagamento. O córrego transbordou, gente, e de fato pegou muita gente ali desprevenido, muita gente surpresa. Deve ter subido muito rápido essa água, né? Porque os carros ainda estão na rua e a água passa da porta ali. Tem um que ficou parado, não tem como continuar. E deixa eu falar, a orientação da Defesa Civil é essa mesmo, tá? Se você não tiver a visão, se você não souber o que tem pela frente, não passe, fique parado, desça do carro, tente sair dali, porque realmente você tentar tentar atravessar esse trecho pode ser perigoso. Aliás, essa mensagem tá no alerta severo que a Defesa Civil emitiu agorinha há pouco, quando a chuva começou, para você não se arriscar nesses trechos, tá bom? Cadê? Luciano? Luciano tá falando o quê? Tá tapando os buracos debaixo de chuva? Ah, não. Aí você tá de palhaçada, Luciano. Não é possível. Vou soltar. Marina, acabei de ver uma cena aqui que me deixou chocado. Debaixo de chuva, poças d'água e o pessoal fazendo operação tapa-buraco. É jogar dinheiro fora. Você pega o asfalto, joga dentro de uma poça de água e quer que esse asfalto grude ali, amanhã tem que voltar a fazer o mesmo serviço e jogou o material fora. Será possível que quem comanda essa turma não está enxergando isso? Não, eu também não estou achando possível, hein, Luciano? Que palhaçada é essa? Atenção, Secretaria de Obras, secretário Reginaldo Teixeira, vou até enviar essa mensagem para ele. Se você souber qual que é a rua, Luciano, se não for te pedir muito, manda para mim, que eu vou mandar lá para o secretário, porque não existe, gente. Isso é realmente jogar dinheiro fora, né? Jogar o nosso dinheiro, inclusive, fora. O Lucas está falando aqui com a gente sobre essa questão da violência contra a mulher. Oi, Lucas. É muito triste quando a mulher passa por toda a situação, né? Às vezes vem anos se arrastando briga e ameaças. E aí, quando termina o relacionamento, ela vai lá, consegue uma medida protetiva, mas questão de dias ela mesma pede para tirar a medida protetiva, volta com a pessoa. E na maioria das vezes acaba até indo à morte, né? Infelizmente. É uma tristeza, é muito complexo esse caso. O Lucas está trazendo uma questão que realmente, né, esse ciclo de violência, Lucas, ele é muito complexo. A gente falou hoje durante as nossas entrevistas aqui, por exemplo, da independência financeira ser uma ferramenta para essa mulher contra a violência doméstica. Porque sabe o que acontece? Essa mulher, ela cria não só uma dependência financeira, mas uma dependência emocional, psicológica deste parceiro. E isso acaba travando. Muitas vezes tem filhos também na jogada, e aí tem medo, né, pelo futuro dos filhos. Ela não tem como se manter sozinha. Hoje já existem ferramentas, tanto no estado quanto no município, de auxílio a essas mulheres. A gente sabe que ainda não é suficiente, porque são muitas as vítimas. Mas o que acontece, na maioria das vezes, é que essa mulher fica presa. Ela não consegue se livrar, sair desse ciclo justamente pela dependência, seja qual for o tipo de dependência. Por isso que a gente precisa trabalhar para políticas públicas
voltadas para mulheres, para dar autonomia, para dar independência e para que elas entendam o papel onde elas estão inseridas e que elas conseguem, elas podem sair desse ciclo. É triste, realmente, a gente vê isso se repetindo dia após dia, mas eu acredito que essa sociedade pode sim se transformar e pode transformar a realidade dessas mulheres. Basta tratar esse assunto como prioridade, né? Antes da gente encerrar aqui, deixa eu trazer uma boa notícia, uma notícia que, olha, eu fiquei até surpresa aqui, que é algo que eu acompanho pessoalmente há muito tempo já, que é o Parque Tecnológico. Depois de 15 anos de espera, o governo do estado marcou a inauguração do Parque Tecnológico. Gente, vai ser no dia 30 de março, dentro desse mês ainda. O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, já anunciou que no dia 30 de março vai ser inaugurado o Parque Tecnológico de Mato Grosso. Para você que não se lembra, o Parque Tecnológico fica em Várzea Grande, mais especificamente no bairro Chapéu do Sol. É uma longa espera já pela conclusão desse projeto, quase 15 anos aí de espera, e agora, de fato, houve essa liberação e vai ser o desfecho dessa novela do Parque Tecnológico, que ainda tem uma etapa de instalação de equipamentos imobiliários para estar plenamente em funcionamento, mas o prédio, finalmente, né, a inauguração, ela vai ser feita. E essa fase do mobiliário, da instalação, ela vai até o fim de abril, para que daí realmente empresas, instituições possam se utilizar. Mas a expectativa, inclusive, é que o Parque Tecnológico gere mais de 1.300 empregos diretos e indiretos, além, claro, de impulsionar o ecossistema de inovação e pesquisa em Mato Grosso. Uma excelente notícia, portanto, para a gente encerrar essa edição de sexta-feira, dia 6 de março, antevéspera do Dia das Mulheres. E eu queria trazer uma mensagem bonita para todas as mulheres nesse dia, né? Mas não dá para a gente ignorar a realidade. Em 2025, o Brasil registrou 6.904 vítimas de feminicídio, vidas interrompidas ou transformadas pela violência, que não pode ser relativizada, seja qual for o contexto. Sabe por quê? Porque numa sociedade machista, nenhuma mulher é plenamente livre. Por isso que a mudança precisa ser coletiva. Eduquem os seus meninos, alertem e fortaleçam as suas meninas, expliquem para elas como que é revolucionário você ter o poder de se amar e de ter liberdade. Apoiem e escutem as mulheres. Eu sei que é cansativo, mas não desista, mulher. A gente ainda tem muita coisa a conquistar. Quando uma mulher avança, todo mundo avança junto. Pode ter certeza disso. Então, para todas vocês, mulheres, um feliz Dia da Mulher. Que vocês recebam mais do que homenagens e o respeito, que é o mínimo. Que vocês tenham garantidos os direitos a qual todas nós temos que ter acesso. Um bom fim de semana para vocês. Juízo, a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Entre Elas, com Marina Martins e Camila Piacente. De volta na próxima semana. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.